Eu sou a professora Dani Lima. Nesta aula, vamos estudar os descritores de língua portuguesa para os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Estudar esses descritores é importante porque contribui para aprimorar habilidades fundamentais, leitura, análise e produção de textos, que são foco das avaliações de linguagens. Preste bastante atenção para lembrar de tudo na hora das provas. Bons estudos e vamos lá! Descritor 5. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto e etc. O que é interpretar? Interpretar é atribuir um sentido, um significado, dar um significado ao texto com auxílio. O que é auxílio? Com assessoria, com assistência, com a ajuda de material gráfico diverso. O que é isso, material gráfico diverso? É um conjunto variado de textos não verbal e verbal e não verbal, que são as propagandas, os quadrinhos, fotos, etc. Então, o descritor 5 é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. Nesse descritor, nós vamos prestar atenção naquilo que está lá no texto, além das palavras, o texto não verbal. Toda vez que a gente vir uma imagem, um gráfico, nós vamos pensar, esta imagem não está aqui à toa. Então, esse descritor é para a gente abrir os olhos, para a gente perceber o que está no texto além das palavras. Nós vamos analisar agora algumas questões para a gente trabalhar essa habilidade de enxergar o texto além das palavras. Nós vamos trabalhar com algumas questões do caderno de atividades, descritores de língua portuguesa, 8º ano, primeiro semestre de 2022, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Essas atividades estão na página 30 a 32. Então, a atividade começa lá explicando o que é um infográfico. Vamos ler. Infográfico é um texto que associa linguagem verbal e elementos visuais, ilustrações, fotos, ícones, mapas e etc., para a construção dos sentidos do texto. O objetivo do infográfico é informar os leitores de forma mais objetiva. Então, a gente já sabe que infográfico é texto. Só que é um texto que ele vai associar linguagem verbal e elementos visuais, que são as ilustrações, fotos, ícones e mapas. Vamos lá. Na atividade, agora nós vamos analisar um infográfico. Você sabe qual é a língua mais falada no mundo? Leia o infográfico a seguir e descubra essas e outras informações sobre as línguas no mundo. Então, vamos trabalhar com as línguas no mundo. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesses infográficos. Nós temos lá o título, principais línguas faladas pelo mundo. Depois temos quantidade de falantes por idioma. Temos aí desenhos de mapa, temos as línguas, temos desenhos de bandeira, temos um desenho de um hominho com um balãozinho falando alguma coisa. Então, nós vamos tentar identificar o que a questão está trabalhando aí com essas informações. Qual a relevância dessas informações para a gente? Vamos observar que nesse texto nós temos mais desenhos até do que palavras. Então, vamos lá. A primeira questão diz assim, vamos começar pela questão 2. Questão 2. O infográfico é um gênero informativo composto por linguagem verbal e não verbal. Então, antes da gente responder aí a questão letra A e letra B, vamos retomar, vamos pensar um pouquinho o que é isso de linguagem verbal e não verbal que nós estamos falando desde o início da aula. Então, vamos lá. Linguagem verbal e não verbal. O que é linguagem? Linguagem é um sistema de sinais convencionais. Então, alguém convencionou que nós vamos nos comunicar com tais sinais. E, através desses sinais, a gente consegue realizar a comunicação. Esses sinais que permitem realizar atos de comunicação. E a linguagem ela vai variar de acordo com o sistema de sinais. Então, há alguns sinais que foram combinados entre as pessoas, foram convencionais entre as pessoas, que ajudam as pessoas. Uma fala, a outra entende. Uma manda uma mensagem, a outra recebe a mensagem, compreende a mensagem. Então, a linguagem verbal é a linguagem que os sinais são as palavras. Podem ser palavras escritas ou faladas.
as palavras, que são os sinais utilizados como meio de comunicação. Então, quando a gente ouvir linguagem verbal, nós vamos lembrar palavra. Linguagem verbal, palavra. Grava na sua cabeça. Linguagem verbal, palavra. Linguagem verbal, palavra. Linguagem verbal, palavra. Gravou? Linguagem verbal, palavra. Agora, a linguagem não verbal, os sinais, são os outros que não são palavras. Podem ser imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, o tom de voz, a postura corporal, pintura, música, mímica, escultura e gestos como meio de comunicação. Nós vamos lembrar que o texto, ele nem sempre é escrito, né? O texto pode ser escrito ou falado. Então, tudo que está no texto, que é além da linguagem, a gente chama de linguagem não verbal. Então, linguagem verbal, palavra, tem sempre que gravar. Linguagem verbal, palavra. E o que é não verbal? É tudo que está no texto que não é palavra. E existem, a maioria dos textos são textos chamados de misto, que mistura a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, que tem palavras e figuras, por exemplo. Então, o que a gente tem que gravar? Linguagem verbal, palavras. Se você gravar isso, que linguagem verbal são as palavras do texto, você vai lembrar, então, não verbal é tudo que está lá que não é palavra. Então, tá combinado? Toda vez que falar assim agora, ó, toda vez que aparecer a linguagem verbal, palavras. Essa é a parte das palavras. E o não verbal é toda a outra parte que não é palavra. Então, vamos voltar à questão lá. Questão 2. O infográfico é um gênero informativo composto por linguagem verbal, que tem palavras, e não verbal, tudo que não é palavra. A letra A pergunta o seguinte: quais os elementos visuais foram empregados na composição do infográfico? Então vamos voltar lá. Olha aí, a gente já falou, tem os títulos, que é a parte verbal, tem os nomes das línguas, que é a parte verbal, tem as palavras, mas além disso, nós temos desenho de mapa, nós temos bandeiras, temos outros símbolos. Então, qual é a resposta dessa questão? A resposta é: os elementos visuais empregados na composição do infográfico foram ilustrações, mapas, bandeiras, pessoas, cores e tipos de letras diversificados. Vendo que até a mudança da letra altera a forma que a gente lê o texto. Então, a gente tem que pensar nesse descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diferente. Nós temos que pensar no que está além da palavra. Vamos lá, letra B. De que forma os elementos visuais se relacionam com o texto verbal? A gente sabe, quando a gente vai construir um texto, a gente não vai juntar um tanto de coisa lá sem ter sentido. Tudo que a gente coloca dentro de um texto tem que estar amarradinho. Então, a gente vai colocar uma figura à toa? Não. Tem que ter um motivo. E aí, por que tem essas figuras aí? Porque esses elementos eles vão ajudar a enriquecer o texto. Então, qual é a resposta para essa questão? Os elementos visuais se relacionam com o texto verbal, que são as palavras, para construir o sentido dos textos. Porque, às vezes, você colocar só lá, inglês, tais países falam, não vai chamar tanta atenção que você colocar a bandeirinha lá dos países. Então, quando você, às vezes até uma criança que não sabe ler, mas ela já aprendeu alguns países pelas bandeiras, ela vai conseguir identificar lá. Então, o material, o recurso visual, ele vai ajudar aí, ele enriquece o texto e ajuda na construção do sentido, de melhorar a compreensão, a fixação das informações. Questão 3. Segundo o infográfico, qual é a língua mais falada no mundo? Então agora a gente percebeu, a gente estava trabalhando com os elementos do infográfico. Tem linguagem verbal, palavras, linguagem verbal, palavras. E as outras coisas que não são, tem figuras, né? Tem as cores, mas agora nós vamos começar a interpretar esse infográfico, porque é um texto, então a gente precisa entender esse texto. Então lá, a gente volta lá, ó. Qual é a língua mais falada do mundo? Vamos olhar. Principais línguas faladas no mundo. Aí tem inglês, francês, árabe, espanhol, alemão, russo, mandarim, japonês. E aí, na outra parte, a gente tem assim, ó, mandarim. E olha o tanto de pessoa falando. Então, qual é o que tem mais pessoas falando? É o mandarim. Então, a resposta dessa questão é, de acordo com esse infográfico aí, a língua mais falada no mundo é o mandarim. Por quê? Tem mais pessoas, quando a gente lê lá, ó, mandarim, olha o tanto de pessoinha lá, ó,
que está falando. Então, o mandarim, de acordo com o infográfico, é a língua mais falada. Questão 4. Qual é a língua falada em uma quantidade maior de países? Como você concluiu isso? Então, na questão 3, a gente viu as pessoas. Agora, na questão 4, falando dos países. Onde que a gente vai ter essa informação? Ali, naquela parte que coloca as línguas junto com as bandeirinhas. Qual é o objetivo dessas bandeirinhas aí? O objetivo é da gente perceber o tanto de país que relacionado com cada língua. Então, qual é a resposta para essa questão? O inglês é a língua falada em uma quantidade maior de países. É possível concluir isso pela quantidade de bandeiras de países abaixo do nome da língua. Então, debaixo lá do inglês tem mais bandeirinhas do que as outras línguas. Estão vendo que a gente tem que voltar no texto e tentar entender? Nós temos aí a mistura da linguagem verbal, palavras do inglês, com a não verbal. As bandeirinhas construindo toda essa informação aí para a gente entender que o inglês é a língua mais falada nos mais países no mundo. Descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Dá sentido ao texto com a ajuda dos elementos não verbais do texto. Toda vez que eu chegar numa questão ou em qualquer texto que tem uma imagem lá, eu sempre vou ficar, alerta. Essa imagem não está aqui à toa. Então, tem que procurar como que aquela imagem está lá ajudando na construção do meu sentido. Então, agora chegou a sua vez de treinar essa habilidade aí de trabalhar com o texto não verbal. Lembrando que o texto verbal é, muito bem, palavras. Texto verbal, palavras. E texto não verbal, tudo que não é palavra que está lá no texto. Então, vamos lá. Desafio. Agora é sua vez. Questão 6. A imagem das bandeiras de países foi empregada no infográfico para. Então, quando a gente volta lá no infográfico e vê as imagens das bandeiras, essa questão está querendo saber para quê, qual o objetivo de usar essas bandeiras lá. Letra A. Representar os países onde se falam as línguas citadas acima das bandeiras. Letra B. Representar as línguas que não são mais faladas. Letra C. Representar as línguas mais faladas no mundo. E letra D. Representar as línguas menos faladas no mundo. E aí, qual é a resposta? Você sabe? Acho que você sabe, você entendeu. Deixa a resposta nos comentários para a gente ver aí que você entendeu. Então, nessa aula, a gente trabalhou o descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, etc. Dar sentido ao texto com a ajuda dos elementos não verbais. Toda vez que a gente vir uma imagem num texto, a gente vai sempre pensar, opa, essa imagem, esse gráfico não está aqui à toa. Tá certo? Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, em especial aos alunos que estão no 5º ano do ensino fundamental. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora na Rede Municipal, e estarei trabalhando com vocês os descritores do SAEB. Dessa forma, vocês terão mais este recurso para estudar em casa, acessando o site e assistindo às nossas aulas. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de questões que geralmente são cobradas nesta avaliação. Assistam às videoaulas para que vocês conheçam todos os descritores. Descritor 19. Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. Juntar, alteração de um estado inicial positiva ou negativa, comparação e mais de uma transformação positiva ou negativa. O que esse descritor quer? Ele quer que vocês consigam resolver problemas que envolvam números naturais. Já expliquei para vocês
que os números naturais, eles são representados por um conjunto de números infinitos que começa do zero. Só que essas situações, problemas, elas serão de adição e subtração. E vimos que a adição dá a ideia de juntar e a subtração, a ideia de subtrair. Vamos seguir. Exemplo de número 1. Nós vamos ter aqui a nossa primeira situação, problema. Em uma escola há 330 alunos. Foi realizada uma pesquisa com esses alunos em relação à brincadeira de que eles mais gostam e foram coletadas os seguintes dados. 110 gostam de brincar de esconde-esconde. 90 preferem brincar de pega-pega. Os demais alunos preferem brincar de pular corda. Vamos seguir. Sendo assim, quantas crianças preferem brincar de pular corda? Letra A, 240. Letra B, 220. Letra C, 200. Ou letra D, 130. Primeira informação que o enunciado nos diz. O enunciado da questão nos informou que na escola nós temos 330 alunos ao todo. Então, esta é a primeira informação que eu tenho. Então, nós seguimos com 110 crianças que preferem brincar de esconde-esconde, 90 crianças que preferem brincar de pega-pega. Então, nós vamos precisar descobrir quantas crianças gostam de pular corda. A primeira forma de resolvermos esta situação problema é juntando a quantidade de crianças que preferem brincar de esconde-esconde e brincar de pega-pega. Então, para isso, nós vamos realizar uma adição, 110 mais 90, para descobrir essa quantidade total aí desse grupo, né, que juntos vão brincar de esconde-esconde de pega-pega. Ao somar 110 mais 90, nós temos aí o primeiro número, a primeira parcela, 110, composta por um número de 3 ordens. E a segunda parcela, o número 90, que é um número formado por apenas 2 ordens. Assim, 110 mais 90 é igual a... Vamos somar primeiro unidade com unidade, depois dezenas com dezenas e, por fim, centenas com centenas. 110 mais 90. Nas unidades nós temos 0 mais 0, que é igual a 0. Registrou. Vamos para a próxima ordem. Dezenas abaixo de dezenas. Então, nós temos 1 mais 9, que é igual a 10. Adição com agrupamento. Então, você mantém o 0 e eleva o 1 para a próxima ordem, que é a ordem das centenas. 1 mais 1 é igual a 2. Então, nós descobrimos que dos 330 alunos, nós vamos ter um grupo aí de 200 alunos, onde nós temos crianças que gostam de brincar de esconde-esconde e outras de pega-pega. Agora, a gente consegue descobrir quantas crianças gostam de brincar de pular corda. Para isso, nós vamos voltar na informação inicial da situação problema. A escola tem, ao todo, 330 alunos. Então, nós vamos pegar 330 menos 200. Da mesma forma, unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Começando pela primeira ordem. 0 menos 0 é igual a 0. Segunda ordem. 3 menos 0 é igual a 3. E a terceira ordem, 3 menos 2 é igual a 1. Dessa forma, eu descobri que 130 alunos preferem brincar de pular corda. A alternativa correta é a alternativa de letra D. Existem outras maneiras de resolvermos essa situação problema? Sim.
nós temos que a escola possui 330 alunos ao todo. Como você poderia fazer? Resolvendo com um cálculo mental que é possível, 330 menos 110 vai ser igual a 220. Então, nós retiramos de 330, 110, que restaram 220. Depois, você pode subtrair de 220, 90, que é a quantidade de crianças que preferem brincar de pega-pega. Então, 220 menos 90 também vai ser igual a 130. Então, são estratégias diferentes aí para vocês realizarem a mesma situação, problema, e chegarem no mesmo resultado. Exemplo de número 2. Jeremias tem uma poupança da Caixa e guarda dinheiro para comprar um carro para a família. No mês de junho, ele depositou R$ 580. Em julho, 650. E em agosto, precisou retirar 290, reduzindo sua poupança. Hoje ele foi imprimir um extrato para saber quanto tem depositado, mas o papel rasgou. Então, vamos seguir. Nós temos aí o extrato da conta de poupança do Jeremias. E vocês vão observar que em uma conta poupança, você deposita dinheiros, você guarda dinheiro, mas você também retira. Quando você deposita, que você guarda, você aumenta a sua poupança. Quando você retira, você diminui, porque você está retirando, você está gastando um valor. Aqui não mostra para a gente no extrato o valor que ele tem no saldo. Nós vamos precisar realizar a operação. Marque a opção que apresenta o valor do saldo que acabou sendo rasgado. Letra A, R$ 1.040. Letra B, R$ 1.520. Letra C, R$ 940. Ou letra D, R$ 290. Para realizarmos essa situação problema, primeiro nós vamos pegar o mês de junho e o mês de julho e somar os valores depositados por Jeremias. Em junho, ele depositou 580. E em julho, outro depósito de 650, conforme nos mostra o extrato. Para somar a unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, muito bem, gente, centena abaixo de centena, isto mesmo. 0 mais 0, 0. 8 mais 5. 8 mais 5 é igual a 13. Você mantém o 3 e eleva o 1. Agora nós precisamos somar a terceira ordem. 5 mais o 1 que você elevou é igual a 6. Com mais 6 é igual a 12. Então, Jeremias tinha na sua conta, com os depósitos realizados no mês de junho e julho, o total de R$ 1.230. Mas, em agosto, quando ele fez a retirada de 290, quanto ficou o seu saldo? Para isso, nós temos que pegar 1.230, que é o valor total que ele tem em saldo, e retirar 290. Temos agora uma subtração onde o minuendo é composto por 4 ordens e o subtraindo por 3 ordens. Cuidado ao armar operação desta forma, porque unidade tem que ser abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. E a unidade de milhar, vocês vão ver que não vai ter nada abaixo dela, porque o subtraindo só possui 3 ordens. Resolvendo a subtração de 1.230 menos 290. Primeira ordem, 0 menos 0, 0. 3 menos 9. É possível retirar 9 de 3? Aqui neste caso, não. Então, nós vamos precisar fazer as trocas. Nós temos 3 dezenas e nós vamos até a próxima ordem, que é a ordem das centenas. Na centena, nós temos 2 centenas. A centena irá
ceder uma centena para a dezena, ficando agora a dezena com 13 dezenas. E a centena, que tinha 2 centenas e após ceder uma centena para as dezenas, ficou somente com uma centena. 13, é possível retirar 9? Sim. 13 menos 9 é igual a 4. Se você não consegue fazer o cálculo mental, você conta de 9 até 13. 9, 10, 11, 12, 13 é igual a 4. Na centena, nós ficamos agora com uma centena e precisamos retirar 2 centenas. Para isso, vamos mais uma vez fazer as trocas. Precisamos ir até a ordem das unidades de milhar. Lá tem apenas uma unidade de milhar e ela vai ceder essa uma unidade de milhar para a centena. Então, a unidade de milhar agora passa a ficar com 0 e a centena com 11 centenas. 11 centenas, é possível tirar 2 centenas? Sim. 11 menos 2 é igual a 9. Por quê? Se você contar de 2 até 11, você vai encontrar 9 como resposta. Veja só. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 5 com 4, 9. Dessa forma, nós temos que 1.230 menos 290 é igual a 940. Marque a opção que apresenta o valor do saldo que acabou sendo rasgado. Alternativa correta, letra C, R$ 940. Trabalhamos nestes 2 exemplos o descritor 19. Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da adição ou subtração. Juntar, alteração de um estado inicial positiva ou negativa, comparação e mais de uma transformação positiva ou negativa. Continue acessando as nossas videoaulas e comente com os colegas, com os professores, e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau, tchau! Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, em especial aos alunos que estão no 5º ano do ensino fundamental. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora na Rede Municipal, e estarei trabalhando com vocês os descritores do SAEB. Dessa forma, vocês terão mais este recurso para estudar em casa, acessando o site e assistindo às nossas aulas. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de questões que geralmente são cobradas nesta avaliação. Assistam às videoaulas para que vocês conheçam todos os descritores. Vamos começar com o descritor 17. Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. Então, vamos retomar primeiramente o conceito de números naturais. Nós sabemos que os números naturais, eles são conhecidos como os números arábicos. Eles pertencem ao conjunto N. A letra N é o que dá nome ao conjunto dos números naturais. Este conjunto, ele é composto pelos números inteiros e positivos. E os números naturais são considerados o quê? Infinitos. Ele começa no 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, neste descritor, nós iremos calcular o resultado de uma adição e subtração desses números naturais. Adição e subtração são operações matemáticas. Essas operações, elas nos dão a ideia de uma adição, de juntar, de acrescentar.
Já a subtração nos dá a ideia de diminuir, de retirar, de encontrarmos a diferença. Então, este é o objetivo do descritor de número 17. Para trabalharmos com este descritor, nós iremos resolver duas situações envolvendo este descritor. Primeiro exemplo. O valor do número representado pelos símbolos na operação abaixo é. Nós temos aí uma operação chamada de adição. Por que uma adição? Nós conseguimos perceber pelo sinal de mais, que é o sinal que representa a adição, é o símbolo da adição. Então, nós temos o número 325 mais. Aí vocês podem observar uma sequência de símbolos que ocupa o lugar do algarismo e nós temos o resultado desta adição, que é 512. Em uma adição, nós temos os termos da adição, que são as parcelas, e o resultado, que é chamado de soma ou total. Neste caso, a primeira parcela nós temos, que é o número 325. A segunda parcela nós não temos, ela não aparece neste exemplo, mas temos a soma ou total, que é 512. Então, para descobrirmos se a alternativa correta é a de letra A, 187, letra B, 213, letra C, 297, letra D, 781, nós vamos primeiramente realizar o cálculo. A matemática, ela nos permite diferentes estratégias para resolvermos uma situação, um problema. Neste caso, vou apresentar para vocês a seguinte estratégia. Observem. Aqui nós temos o número 325, mas a segunda parcela que não nos aparece os algarismos e a soma total, que é 512. O que iremos fazer primeiramente? Vamos representar com a operação inversa, que é a subtração. Neste caso, nós vamos pegar o número 512, que é a soma total, e subtrair de 512 a primeira parcela, que é 325. O que vai transformar em uma subtração. Então, essa primeira parcela, que é o 325, ela vai tornar-se o quê? Um subtraindo. A soma ou total, que vai agora passar para a operação inversa, ela vai tornar-se o quê? O minuendo. Então, nós teremos 512 menos 325. Qual seria este resultado? Primeiramente, vamos utilizar as ordens unidade, dezena e centena para resolvermos esta subtração. Na unidade, nós temos 2 e nós temos o algarismo 5. De 2, é possível retirar 5? Não. Então, nós teremos que fazer as trocas correspondentes entre as ordens. Neste caso, a unidade vai precisar o quê? Fazer as trocas com a dezena. É o que nós chamamos de subtração com reserva ou reagrupamento. Nós vamos precisar reagrupar. Na dezena, nós temos uma dezena. Dessa forma, a dezena irá ceder para a unidade, ficando a dezena com 0 dezenas, porque ela tinha somente uma dezena. E agora, na unidade, nós temos 12 unidades, uma dezena e 2 unidades. Agora, tendo 12 unidades na primeira ordem, é possível retirar 5? Sim, porque o número agora é maior. Neste caso, 12 menos 5 é igual a 7. Precisamos continuar com esta subtração. Observe que a ordem das dezenas estava zerada. Assim, nós vamos continuar realizando as trocas e o reagrupamento. A próxima ordem depois das dezenas é a centena.
nós temos 5 centenas. E a centena irá ceder para a dezena. O que? Ela irá ceder uma centena. Então, observem que agora nós temos 10 dezenas e 0 unidades, formando o número 10. De 10 é possível retirar 2? Sim, de 10 é possível retirar 2. 10 menos 2 é igual a 8. Observem que, quando nós realizamos as trocas, a centena que tinha 5 centenas ficou agora com 4 centenas. Vamos continuar resolvendo. De 4 centenas, é possível retirar 3 centenas? Sim. 4 menos 3 é igual a 1. Dessa forma, nós encontramos como resultado 187. O que isto implica? Isto implica que 187 é o que chamamos de segunda parcela desta adição, que os números estavam ocultos. Agora nós temos que 325 mais 187 é igual a 512. Respondendo à questão, o valor do número representado pelos símbolos na operação abaixo é, descobrimos que o número é 187, alternativa correta, letra A. Você pode, inclusive, fazer um teste. Você pode tirar a prova se essa operação realmente está correta. Como? Somando 325 mais 187, que será igual a 512. Observem agora um segundo exemplo, também envolvendo um número desconhecido. Observe a operação abaixo. 105 menos é igual a 27. Em uma subtração, também existem os termos da subtração. Neste caso, 105 é o que chamamos de minuendo. O que está representado por este quadrado vai ser o que chamamos de subtraindo. É o valor que eu vou ter que subtrair de 105. E o número 27 é o que chamamos de resto ou diferença. É o que resta desta subtração, sendo este o seu resultado. Agora, nós temos as alternativas. Letra A, 132. Letra B, 102. Letra C, 78. E letra D, 132. Neste caso, qual seria o número a ser preenchido para substituir este quadrinho? Observem que, na adição, nós fizemos uma operação inversa para descobrir qual era o resultado. Na subtração, nós não iremos fazer a operação inversa, não. Nós vamos pegar 105 e retirar de 105 o resto ou diferença, o 27. Porque quando nós fizermos esta subtração, nós vamos encontrar o que chamamos de subtraindo, que é o número que nós estamos procurando. Ao armar a operação, vocês vão observar que o primeiro número é composto de 3 ordens: unidade, dezena e centena. E o segundo número é composto de 2 ordens: unidade e dezena. Então, nós temos um minuendo, contendo 3 ordens, e um subtraindo, contendo 2 ordens. E isso é muito importante na hora de armar esta operação. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Teremos, então, 105 menos 27.
De 5, é possível retirar 7? Não. Vamos ter que, mais uma vez, fazer o que chamamos de reserva ou reagrupamento. Para isso, precisamos ir na próxima ordem, que é a ordem das dezenas. Mas essa ordem está representada pelo algarismo 0 e não tem como realizar esta troca. Vamos para a próxima ordem, que é a ordem das centenas. Na ordem das centenas, nós temos o que chamamos de uma centena. Vamos agora ceder da centena para a dezena. E com isto, a centena vai ficar zerada, porque ela vai ceder uma centena para a dezena. Agora, nós vamos ter a ordem das dezenas que estava zerada completa, porque agora ela possui 10 dezenas, ou seja, uma centena. De 10 dezenas, é possível retirar 2 dezenas? Nós ainda não podemos fazer este passo. Por que nós não podemos fazer este passo? Porque nós estamos fazendo as trocas e quem iniciou essas trocas foi a primeira ordem, que foi a ordem das unidades. Agora nós descobrimos que a dezena poderá ceder para as unidades. Então, nós teremos de 10 dezenas, vamos ceder uma dezena para as unidades, que irá ficar composta de uma dezena e 5 unidades, ou seja, de 15. Mas quando a dezena cedeu essa dezena para as unidades, ela que estava com 10 dezenas passa a ficar com 9 dezenas. Então, nesta subtração, após as trocas, nós temos 15 menos 7. É possível retirar 7 de 15? Se você não consegue fazer o cálculo mentalmente, você vai contar de 7 até 15 para descobrir o resultado. Olha só, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, nós tivemos o quê? 5 com 3, que é igual a 8. Então, 15 menos 7 é igual a 8. Nas dezenas, nós ficamos com 9 dezenas menos 2 dezenas. É possível retirar 2 de 9? Sim. Quanto nós iremos encontrar? Se você não consegue calcular mentalmente 9 menos 2, você conta de 2 até 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós tivemos 5 com 2, 7. Então, 9 menos 2 é igual a 7. A centena ficou com o algarismo 0. Ela está vazia, não tem o que subtrairmos. Neste caso, nós descobrimos que 105 menos 27 é igual a 78. E neste caso, a alternativa correta é a alternativa de letra C. Você pode ainda resolver a operação para verificar se a sua questão está realmente correta. 105 menos 78 é igual a 27. Bom, terminamos nestes 2 exemplos resolução de atividades envolvendo o descritor 17. Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. A nossa prova do SAEB está aproximando e essa é uma forma de você rever os descritores até mesmo em casa ou na escola. Continue acessando as nossas videoaulas e conversando com os professores de vocês a respeito de cada descritor. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!
Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros, em especial aos alunos que estão no 5º ano do ensino fundamental. Eu sou Fernanda Rodrigues, professora na Rede Municipal, e estarei trabalhando com vocês os descritores do SAEB. Dessa forma, vocês terão mais este recurso para estudar em casa, acessando o site e assistindo às nossas aulas. E nós vamos ver aqui alguns exemplos de questões que geralmente são cobradas nesta avaliação. Assistam às videoaulas para que vocês conheçam todos os descritores. Vamos começar com o descritor 18. Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Expliquei para vocês que o conjunto dos números naturais, ele é infinito. Começa do zero e segue infinitamente. Dessa forma, se pegarmos uma sequência começando do número 200, nós temos aí 200, 201, 202, 203, iniciando a sequência a partir do número 1000, 1000, 1001, 1002, 1003 e assim sucessivamente. Esses são os números que chamamos de números naturais. Esses e muitos outros. Como disse para vocês, os números naturais são infinitos e são números positivos e também inteiros. Vamos então, nesse descritor 18, calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Multiplicação ou divisão são operações matemáticas e nós trabalhamos muito com a multiplicação ou divisão no decorrer das nossas aulas. A multiplicação nos dá a ideia de multiplicar várias vezes. Já a divisão nos dá a ideia de distribuir, de repartir, de dividir. Então, nestes dois exemplos que iremos ver agora, nós estaremos trabalhando em como calcular o resultado dessas operações, multiplicação ou divisão, só que somente de números naturais. Observem o primeiro exemplo. Exemplo 1. Marcos fez a multiplicação a seguir e apagou o resultado. Marcos representou a multiplicação. 10.354 vezes 2. Esta multiplicação, que também existem os termos da multiplicação, nós temos o multiplicando, que é o número 10.354, e nós temos também o multiplicador, que é a quantidade de vezes que eu irei multiplicar o meu multiplicando. O resultado de uma multiplicação é chamado de produto. Então, nós vamos encontrar o produto desta multiplicação. Observem que o número 10.354 é composto por 5 ordens: unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. E para realizar essa multiplicação, nós vamos seguir as ordens. Multiplicar primeiro as unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar e, por último, dezena de milhar. Observem. 10.354 vezes 2. Vamos multiplicar 2 vezes 4. Quando nós multiplicamos 2 vezes 4, nós temos o quê? O 4 duas vezes, que é igual a 8. Agora passamos para as dezenas. 2 vezes 5, ou seja, o número 5 será multiplicado 2 vezes. Então, 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Neste caso, nós mantemos o zero, porque é um
número abaixo do outro, seguindo ordem por ordem. E vamos elevar o número 1. Para onde? Para a próxima ordem, que é a ordem das centenas. Então, eu vou manter o algarismo 0 abaixo da dezena, que é o número que está ocupado pelo número 5, e vou elevar o meu algarismo 1 para a centena. Continuando a multiplicação, nós temos agora 2 vezes 3. Então, o nosso número 3 será multiplicado 2 vezes, que vai ser igual a 6. Não podemos esquecer do número que nós elevamos. E em uma multiplicação, primeiro multiplicamos e depois adicionamos o número que foi elevado. Repetindo, 2 vezes 3 é igual a 6. Com mais um que nós elevamos, nós temos 7. 3 vezes 2, 6. Com mais um, 7. Agora eu já posso multiplicar pela próxima ordem, que é a ordem das unidades de milhar, que nós temos o algarismo 0. 2 vezes 0 é igual a 0. Não podemos esquecer que todo número, ao ser multiplicado por 0, é igual a 0. Para finalizarmos, nós temos a última ordem, que é a dezena de milhar, que temos o algarismo 1. 2 vezes 1 é igual a 2. Todo número vezes 1 é ele mesmo. Dessa forma, nós encontramos que 10.354 vezes 2 é igual a 20.708. Desta forma, a alternativa correta é a alternativa de letra D, 20.708. Vamos para mais um exemplo envolvendo este descritor. Exemplo 2. O professor Marcos pediu que a turma digitasse na calculadora a operação 1.536 dividido por 12. Marque a calculadora em que aparece o resultado correto. Em uma calculadora, o resultado apareceria facilmente colocando cada dígito. Mas neste caso, nós precisamos armar e resolver esta operação. 1.536 dividido por 12. Nós vamos primeiramente armar a operação. 1.536 dividido por 12. 1.536, que é o dividendo. Este número representa o que eu tenho para dividir. E o número 12 representa o nosso divisor, que é a quantidade de vezes que eu tenho que dividir. Então, eu preciso pegar 1.536 e dividir por 12. Na divisão, nós também temos outros termos, o que chamamos de quociente e o que chamamos de resto. Mas isto eu vou explicar para vocês ao final da nossa resolução. 1.536 dividido por 12. Quando nós vamos realizar uma divisão, nós vamos iniciar sempre pelo primeiro número. 1.536. Qual é o primeiro algarismo que nós temos? É o algarismo de número 1. Este algarismo 1 dá para dividir por 12? É possível eu ter 1 e dividir por 12? Então, nós estamos vendo que 1 é menor que o número que eu preciso dividir, que é 12. Então, nós vamos agrupar. Tenho aqui 5. O próximo algarismo é 5. Se eu agrupo, vai ficar 15. 15 é possível dividir por 12? Sim. Agora, nós temos 15
para ser dividido por 12. Uma estratégia que nós podemos utilizar é a tabuada do número 12. Neste caso, ela aparece para vocês ao lado. Por que a tabuada do 12? Porque nós precisamos descobrir quantas vezes o 15 cabe dentro do 12. Eu preciso dividir 15 em 12 pessoas. Eu preciso dividir 15 brinquedos para 12 crianças. Eu preciso dividir 15 flores dentro de 12 vasos. Então, é essa estratégia, é esse raciocínio que nós devemos seguir. Se você utilizar a tabuada do número 12, vocês vão pensar da seguinte maneira: qual o número que, ao multiplicar por 12, vamos ter 15 como resposta? A gente vai ver que nenhum, porque 12 vezes 0 é 0, 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 2 é 24. Não encontramos nenhum número que multiplicado por 12 dê 15. Se não tem nenhum que dá o exato valor que você procura, nós vamos olhar aquele que mais aproxima. Então, qual o número que multiplicado por 12 vai aproximar mais de 15? É o número 1. Então, 15 dividido por 12 vai ser igual a 1. Na divisão, nós iniciamos dividindo e voltamos multiplicando. 12 vezes 1 é igual a 12. Agora, nós realizamos o que chamamos de subtração. 15 menos 12. 5 menos 2 é igual a 3. E 1 menos 1 é igual a 0. Então, nós temos aí um resto que é igual a 3. Só que a nossa divisão ainda não terminou. Ainda temos algarismos na parte do dividendo. Então, nós temos um próximo número para descer, que é o número 3. Então, você vai descer o número 3, que vai formar o número 33. De 33, é possível dividir por 12? Qual o número vezes 12 que vai aproximar mais de 33? Se você olhar na tabuada, nós temos que 12 vezes 0 é 0, 12 vezes 1 é 1, 12 vezes 2 é 24 e 12 vezes 3 é 36. Neste caso, o número que mais aproximou de 33 foi o número 2. Então, nós temos que 12 vezes 2 é igual a 24. Então, nós precisamos fazer a subtração. 33 menos 24. Começando pela ordem das unidades, nós temos 3 menos 4. É possível retirar 4 de 3? Não, porque 4 é maior que 3. Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o que chamamos de reagrupamento ou reserva. A unidade vai seguir até a próxima ordem, que é a ordem das dezenas. Então, nós vamos ficar com 2 dezenas, porque a dezena vai ceder uma dezena para a unidade. A unidade passa a ficar com 13 unidades. De 13 é possível tirar 4? Sim. 13 menos 4 é igual a 9. E 2 menos 2 é igual a 0. Agora nós temos o número 9 no nosso resto. Tem mais algum número do dividendo para descer? Sim, nós temos o número 6. Então, 96 dá para dividir por 12? Sim. Qual o número que vezes 12 vai ser igual a 96? Nós vamos encontrar que é o número 8. Então, 96 dividido por 12 é igual a 8. Na divisão, começamos dividindo e voltamos multiplicando. Então, 8 vezes 12 é igual a 96.
E 96 menos 96 é igual a 0. Nesta divisão, tem mais algum número no dividendo que precisa descer? Não. Então, nós encerramos a nossa divisão. E encontramos aqui uma divisão exata com o resto que é igual a 0. 1536 dividido por 12 é igual a 128. Nesta divisão, o número 1536 é o dividendo, o número 12 é o divisor, 128 é o que chamamos de quociente e 0 é o nosso resto. A divisão, quando é exata, o resto é igual a 0. A divisão, quando é não exata ou inexata, o resto, o que sobra, é maior que 0, mas nunca será maior do que o nosso divisor. Marque a calculadora em que aparece o resultado correto. Então, 1536 dividido por 12, o resultado correto é 128, que é o nosso quociente. Onde nós temos 128 como resposta? Alternativa de letra D. Trabalhamos com estes dois exemplos o descritor de número 18. Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Continue assistindo às nossas videoaulas que estão disponibilizadas no EducaMock. Espero vocês nos nossos próximos encontros. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática, e nós vamos dar seguimento à nossa preparação para a avaliação do SAEB. Se você é estudante do 9º ano, vem comigo. Na nossa aula de hoje, nós iremos falar do descritor número 6, né? Qual habilidade esse descritor está pedindo para a gente? Descritor número 6. Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. Pessoal, esse descritor ficou bem tranquilo. Se eu sei o que é um ângulo reto, eu vou conseguir resolver inúmeras questões. Mas vamos lembrar aí, o que seria um ângulo reto? Um ângulo reto é aquele formado por duas linhas perpendiculares entre si, sendo uma vertical e outra na horizontal, ou seja, elas vão se encontrar ou vão se cruzar, formando assim uma medida de 90 graus. É o que a gente chama de um ângulo reto, né? O cantinho ali da parede, ângulo reto. Só que além dos ângulos retos, a gente precisa saber de pelo menos mais dois ângulos que são fundamentais. Quais deles, professor? Trouxe aqui para vocês uma demonstração. Um ângulo de 360 graus é formado quando a gente faz uma volta completa. Então, se eu tenho uma volta completa, eu tenho um ângulo de 360 graus. Se eu pego essa volta completa e divido ela ao meio, eu tenho uma meia volta de 180. Olha de onde que surgiu o ângulo de 90 graus aí então, pessoal. Se eu tenho meia volta 180, se eu pego ela no meio, se eu passo uma reta perpendicular, vai acontecer o quê? Nós vamos formar um ângulo de 90 graus. Então, esses ângulos são notáveis e a gente precisa saber e lembrar disso, porque as nossas questões vão pedir esse tipo de informação para você. Vamos agora para a prática, que você vai entender melhor sobre isso. Questão número 1 de hoje. Um navio pirata faz as seguintes mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Então, eu preciso analisar essa figura, né? Esse navio saiu de um determinado ponto, passou pelo ponto A e subiu lá para o ponto B. Observe que onde eu coloquei as letras aí, onde tem as letras, estão formando ângulos, né? Não sei quais medidas. Ângulo B, ângulo C, isso é o trajeto do nosso barco. E ele foi seguindo, fazendo as suas voltas aí, até chegar onde ele está no momento. Vamos terminar de ler esse enunciado, então.
As mudanças de direção que formam ângulos retos estão representados nos vértices. Pessoal, essa questão é muito tranquila. A gente já sabe o que é um ângulo reto, certo? Eu dei as informações para vocês lá. Só que tem outra coisa que é muito notável nos ângulos retos. Toda vez que eu vou demonstrar um ângulo reto, que vocês tiverem essa demonstração que forma um quadrado com um pontinho no meio, isso significa um ângulo reto. Tá? Então, é uma demonstração que é usada na matemática, na geometria. Então, se a gente analisar essa imagem, onde eu formei esse quadradinho aí, que eu posso chamar de ângulo reto? No ângulo C e no ângulo D. Quais as minhas alternativas está me informando que seria no ângulo C e no ângulo D, pessoal? A alternativa A. Porque as demais alternativas não trazem essa opção para mim. Questão número 2. Quais as medidas dos dois ângulos formados entre os ponteiros que marcam as horas e os minutos do relógio que aparece na ilustração a seguir? Do meu enunciado lá fala, né, pessoal? Que marcam horas e minutos. Ou seja, eu não vou considerar o meu ponteiro de segundos, tá certo? Então, eu tenho essa ilustração aí para vocês. Então, a gente também tem que ficar atento a isso. O que ele quer saber, então? Ele quer saber quais são os graus que formaram, qual a medida desses graus. Pessoal, um relógio, os ponteiros, eles têm que fazer o quê? Eles têm que fazer uma volta toda. Então, essa informação é muito importante. Vocês lembram que eu falei para vocês? Uma volta toda, você pegar lá do 12 e voltar lá para o 12, vai dar quantos graus? 360 graus, não é assim? Então, uma volta toda dá 360. Professor, como que eu vou saber? Ele parou ali no 5, né? 5 horas. Como eu vou saber quantos graus vai chegar até no 5? Pessoal, 360 dividido por 12. Ou seja, a cada 5 minutinhos desse aí, nós temos 30 graus. Agora ficou fácil, agora é contar mesmo. Ó. Então eu saio lá do 12. Do 12 até 1 eu tenho quanto? 30. Do 1 até o 2 eu tenho 60. Do 12 até o 3 eu tenho 90. Do 3 até o 4 eu tenho 120. E quando chegar no 5 eu tenho quanto, pessoal? 150 graus. Professor, mas e esse outro ângulo que vai ser formado aí dessa outra parte? Pessoal, 360 menos 150 é quanto? 210. Qual a alternativa correta? 150 e 210. Alternativa D. Então, são os ângulos que vão ser formados entre esses ponteiros. Deu para compreender? Porque a cada 5 minutos eu tenho 30 graus. Então, por isso que eu falei com vocês que é importante a gente entender que uma volta toda mede 360 graus. Tranquilo? Bora para mais uma. Questão número 3. Agora fica atento nessa aí, que essa é bacana. O desenho abaixo mostra Arthur acompanhando a subida de um balão através de uma luneta. O olho de Arthur está no ponto O, tranquilo. Quando o balão passou pelos pontos A e B, Arthur tinha a luneta posicionada de maneira a formar, respectivamente, um ângulo de 25 graus e de 60 graus com a horizontal OP. Está vendo que tem bastante informação? Mas vamos embora entender essas informações. O que ele sabe? Que quando ele olhou lá para cima, de onde está, né? O olho lá, o olho dele está falando que é a linha OP, então ali é onde, se ele olhasse reto, ele estaria vendo o ponto P, né? O olho dele ia até o ponto P. Pessoal, então no meu enunciado fala que quando Arthur passou pelo ponto AB, ele tinha respectivamente 25 e 60 graus. Ou seja, primeiro ele tinha 25 graus, depois, quando ele olhou para cima, ele formou 60 graus. Vamos ver o que o enunciado pede para a gente aí. O ângulo formado pela mudança de direção da posição da luneta do ponto A para o ponto B foi D. Veja bem, essa é bem tranquila. Nós vamos fazer uma subtração aqui, ó. Pessoal, do ponto P ao ponto A, eu tinha formado um ângulo de 25 graus. E do ponto P ao ponto B, eu tenho 60 graus. Ele quer saber o quê?
Ele quer saber a minha mudança de direção do ponto A até o B. Ou seja, ele está descartando os meus 25 graus que eu já tinha subido. Então eu vou fazer uma subtração de 60 menos 25, que vai ser igual a 35 graus. Ou seja, a nossa mudança de direção elevou quanto? Elevou 35 graus. Era o que ele queria para essa questão. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Não deixe de seguir as nossas aulas. Na próxima aula nós falaremos do descritor número 7 e eu espero você comigo. Até a próxima.